E abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Você está numa campanha que o título dela é Vencendo o Inimigo. E só vence quem tem coragem de queimar tudo aquilo que impede você de conquistar a vitória e de derrotar o seu inimigo. Amém? 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 19 até o versículo 21. Amém? Eu vou ler aqui. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Versículo 20. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. O próximo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de boi e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém? Amém? Senta dando glória a Deus e declarando assim, declara assim: hoje o meu Deus vai falar de uma forma poderosa para mim. Diga assim: hoje a palavra é para mim. Pode virar para o seu irmão que está do seu lado e falar assim: não é para você. Declara profeticamente, diga para ele: não é para você. Esta palavra de hoje é para mim. Aleluia. Amados, o texto que nós lemos diz que Deus ordena a Elias que ungisse Eliseu para um ministério profético. O tema da mensagem de hoje é esta, tá? É este: só tem capa quem tem coragem de queimar a carroça. Eliseu seria o servo, o novo, ou o sucessor de Elias, tá? Nas ordens que Deus dá, né, Eliseu é citado por último, mas Elias vai primeiro ao encontro de Eliseu. É Elias que sai ao encontro de Eliseu, é Elias que vai onde Eliseu está. E quando Elias ia do Sinai a Damasco, ele encontra Eliseu lavrando as terras do pai. E ali ele percebe que Eliseu estava empurrando a última junta de boi das 12. O texto fala que ele estava cuidando da 12ª junta de boi, né? Elias passa por Eliseu, eu quero descrever um pouco aqui, e lança a capa sobre Eliseu, né? Ele retira aquela capa que ele tinha e lança sobre Eliseu. A visão espiritual de Eliseu se abre, né? E lançar a capa, amado, significa: segue-me, você está debaixo da minha autoridade. Eu quero dizer para você nesta noite de que quando você entender que você está debaixo da autoridade absoluta do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, você vai olhar para a Trindade e vai dizer: é eles que eu vou seguir, é a eles que eu vou buscar, é a eles que eu vou obedecer, é a eles que eu vou ouvir, é com eles que eu vou caminhar. Então Eliseu aceita o convite, mesmo sabendo que ele sofreria uma dura perseguição, mesmo olhando para Elias e vendo que Elias também sofria uma dura perseguição, tá? E a capa também representa unção. Diga: eu quero unção sobre a minha vida. Olha, hoje a palavra, diga: hoje a palavra é para mim. Vira para o seu irmão do seu lado falando: não é para você, é para mim.
Tem muitos por aí dizendo que é profeta, mas faz tempo que perderam a capa. Estão na casa do Senhor, estão achando que tem unção, mas não estão debaixo da unção e nem receberão a unção do Senhor. Estão vivendo uma vida que não agrada ao Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite, se você quer receber a capa, você precisa arrancar essa carroça da desobediência para receber o melhor do Senhor para a sua vida. Para você exercer o ministério profético que Deus te deu, para você poder viver uma vida de liberdade de dizer para o pecado: não, você não tem mais vez na minha vida, porque eu sou do Senhor. Eu não ando mais nos caminhos que agradavam a carne, mas eu ando nos caminhos que agradam o Espírito Santo de Deus. Eu não quero alimentar a minha carne, eu vou alimentar o meu espírito, eu vou alimentar a minha alma, porque quando eu alimento o meu espírito e quando eu alimento a minha alma, eu recebo unção, ou melhor, alimento celestial. É assim que Deus quer, amado. Eliseu, ele já tinha o sustento, ele tinha uma profissão, mas quando Eliseu recebeu o chamado, ele não olhou para trás. E aqui eu não estou falando para você abandonar a sua profissão, eu estou falando no mundo espiritual. Se nós queremos receber a unção do Senhor, nós precisamos abandonar ou queimar as carroças que o inimigo lançou para nós lá atrás. Eu não estou falando de queimar a carroça no mundo físico, mas no mundo espiritual. Eu estou falando para você que nós, se quisermos receber a capa, nós vamos precisar deixar algumas coisas que praticávamos no passado. Não podemos mais caminhar por dois caminhos. O Senhor diz assim, o Senhor fala: caminha pelo meu caminho, porque tu verás o que eu vou fazer na sua vida. Então nesta noite o Senhor está falando: quer mais de Deus? Então caminha no caminho do Senhor. Não caminha por dois caminhos, não caminha por caminhos que não agradam ao Senhor. O Senhor está dizendo para você nesta noite que Ele vai derramar uma unção poderosa sobre a sua vida quando você estiver no caminho dEle. E aí Eliseu não olha para trás, ele se despede dos seus pais, mata os bois, queima a carroça. Diga assim: queimar a carroça é o que eu preciso. Meu Deus. E aí, em seguida, Elias dá de comer, Eliseu, melhor dizendo, para toda a família e para os seus amigos ou trabalhadores. Aí Eliseu nos mostra que ele não era apegado às coisas materiais. Mas eu não quero falar das coisas materiais, eu só trouxe esse detalhe aqui. Existe uma canção do grupo Morada, muito cantada ultimamente, que diz assim, ela é chamada Para Onde Irei, que fala exatamente essas coisas. Eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças, afundei meus barcos no cais. Quem está disposto a queimar a carroça e afundar os seus barcos do passado aqui nesta noite? Meu Deus, e para seguir o Senhor e cumprir o nosso chamado, nós precisamos exatamente fazer isso. E eu creio que são pontos que muitos de nós temos esquecido na nossa vida, porque às vezes nós queremos fazer um caminho duplo, ou viver uma vida dupla. Caminhar na presença do Senhor é muito agradável, mas às vezes eu sou levado pelas coisas que o mundo oferece, e eu quero também caminhar lá no mundo. O Senhor está chamando você nesta noite para caminhar só na presença dEle, porque Ele quer fazer coisas extraordinárias na sua vida. Desculpa se eu estou sendo repetitivo, mas o Espírito do Senhor me diz que se você caminhar na presença do Senhor, Ele vai derramar uma unção poderosa sobre a sua vida. Ele vai mudar a sua história, Ele vai mudar a sua vida. Ele vai te dar autoridade. E eu quero perguntar para você nesta noite: quer receber o manto como Eliseu recebeu? Não precisa queima a carroça. Queima as coisas que impedem você de receber o manto de autoridade que o Senhor está dando para você. O Senhor tem um manto prontinho para dizer: aqui é um manto, aqui é autoridade, aqui é unção, aqui é óleo, aqui é poder. Mas você precisa queimar a carroça, tá?
quer ser uma nova criatura transformada de dentro para fora, queime a carroça. Você não pode ser, o crente não pode ser aquele que os outros olham para ele e veem, como mudou, mas por dentro ele continua a mesma coisa. Ele continua a mesma pessoa do passado, até com muitos resquícios ou características do homem que não andava na presença de Deus, antes de aceitar Jesus como Salvador, antes de receber uma transformação, antes de dizer que Jesus era Senhor da sua vida. Ele continua caminhando desse jeito, às vezes ele faz de um jeito de Deus, e às vezes ele faz do jeito do mundo. Deus está falando assim: para de fazer do jeito do mundo, porque eu tenho coisas extraordinárias para vocês. Eu tenho um manto para você, eu tenho uma nova criatura para ser liberada para você de dentro para fora. Quer receber a unção de Deus? Queima a carroça, meu irmão. Quer ter um novo recomeço com Deus? Queime a carroça. Só que tem muita gente que ainda não largou a carroça. Só que tem muita gente que a carroça não está juntinho dele, mas tem uma corda agarrada nela lá, e ele não larga a corda aqui. Onde ele vai, a carroça, ele vai puxando a carroça junto. Não estou chamando ninguém de animal aqui, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que você está puxando aquelas coisas, não quer abandonar aquelas coisas que o mundo ofereceu para você, e que você já viveu naquelas coisas, mas você quer continuar levando algumas coisas do mundo para a sua vida. Queima a carroça. Queima a carroça. Tá? Eliseu vira as costas para tudo que ele possuía e tudo que ele praticava. Olha a lição extraordinária que Deus nos dá através desse texto. Eliseu abandonou tudo. Ele não abandonou só os bens, ele abandonou a vida pregressa que ele levava, se ele levava, tá? Ele abandonou as coisas que não agradavam a Deus, se ele fazia coisas que não agradavam a Deus. Ele decidiu viver uma vida de santidade diante do Senhor, porque ele sabia que para ser o substituto de Elias, ele precisava de uma unção extraordinária na vida dele, para enfrentar os inimigos que o atacavam. Você pensa que quando você aceita Jesus, os inimigos se calam? Pelo contrário, eles se levantam contra você, eles querem destruir você, eles querem levar você de volta para onde você veio. Mas o Senhor diz: fique comigo, porque eu tenho uma vida extraordinária para você. Quando Elias vira as costas para tudo que possuía e praticava, nós podemos olhar para essa atitude dele como um ato que simbolizava romper definitivamente com os laços do seu passado. O Senhor está dizendo para você: ei, suba um degrau, porque eu quero, quando você subir o degrau de santidade, eu vou com você te dar forças para que você possa romper com os laços que impedem você de caminhar uma vida na minha presença. Você vai romper, vai queimar a carroça. E Eliseu continua nos ensinando. No momento que Eliseu parte, que destrói todos os laços de sua antiga vida, ele se entrega totalmente a Deus. Por que às vezes eu não recebo as bênçãos que Deus tem para mim? E eu falo porque eu não quero falar que você, estou falando para mim, mas é para você também. Por que não recebemos as bênçãos que Deus tem para nós? Porque nós não queremos fazer como Eliseu fez, não nos entregarmos totalmente a Deus. E um exemplo de fé e de amor Eliseu nos dá. Eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias na minha vida. Eu estou falando com homens e mulheres que creem que Deus vai fazer coisas extraordinárias na vida dele, como fez na vida de Eliseu. Se você crê nisso, dá um aleluia, dá um amém, dá um glória a Deus aí, irmão. Faz barulho aí. E assim como Eliseu, nós também temos uma profissão, amém? Nós também temos família.
nós também temos vida pessoal, nós também temos parentes, mas na verdade muitos de nós não tomaria facilmente essa decisão para realizar a vontade de Deus. Não estou falando para você abandonar parente, abandonar família, abandonar pai, abandonar mãe. Há algo maior que você e eu precisamos abandonar quando nós decidimos caminhar na presença do Senhor, do que bens materiais, ou relacionamentos familiares, ou profissionais. Há algo no espírito, ou no mundo espiritual, melhor dizendo, que eu e você precisamos abandonar. Tem coisas que nós carregamos, puxamos, botamos dentro da carrocinha e falamos, não, vamos levar. A hora que der saudade, eu pego lá. Crente que tem coragem de queimar a carroça, vai viver o extraordinário de Deus na vida dele. Às vezes nós queremos servir a Deus, mas não queremos romper com as coisas velhas. Às vezes nós não entendemos que a vida velha é carroça, que o comportamento velho é carroça, que os pecados que o pecado é carroça, que o jeito de eu ser sanguíneo, seja lá o que for, respondão, mal educado, é carroça. O jeito que eu tratava a minha família é carroça. Ei, Deus te chamou, como chamou Eliseu, te chamou para você viver um tempo novo na sua vida. Você só vai vencer o inimigo, meu irmão, se você decidir queimar a sua carroça. Meu Deus, queime. Carroça queimada, amado, significa fechar a porta do passado, das coisas que você fazia que não agradavam a Deus, e dizer para o inimigo, não tem mais jeito, porque agora eu sou do Senhor. O inimigo vai olhar para você, vai ver escrito na sua testa assim, eu sou do Senhor, e você quando bater na coxa assim, que olhar para a sua coxa, vai estar escrito, eu sou do Senhor. Você tem que mostrar para o mundo e para o inimigo, que você é essa nova criatura, que o Senhor resgatou das trevas e colocou na maravilhosa luz. Tem gente agarrada na carroça por causa de vícios, tem gente agarrada na carroça por causa de bebidas, tem gente agarrada na carroça por causa de drogas, tem gente agarrada na carroça por causa de adultério, de fornicação, de mentira, de falsidade, de prostituição. Ei, ministério preso no passado não flui, vida presa no passado não flui, vida presa no passado não cresce, e vida presa no passado não recebe a bênção de Deus. Recebe migalhas e acha que as coisas estão muito boas, porque o inimigo te cega e não deixa não deixa você ver o que Deus tem de melhor para você. Sabe, queimar a carroça e matar os bois tem um significado extraordinário. As carroças eram o trabalho de Eliseu, a vida que ele precisou abandonar para seguir Elias. Ei, quando você decide aceitar Jesus, ou quando você decidiu aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, a vida que você vivia não vale mais nada para você. Você tem que viver essa nova vida em Cristo, uma mente transformada, uma mente regenerada, uma mente restaurada pelo Senhor. As pessoas têm que olhar para mim e para você, olhar para você e ver como se fosse no espelho o próprio Jesus na sua vida. Elas vão olhar para você e vão dizer assim, ei, aquele ali vence os inimigos da vida dele, porque Jesus está na vida dele. E eles vão olhar para você e vão dizer assim, vão desejar ter uma vida como você tem, viver uma vida como você vive, levar uma vida como você leva, porque o Senhor tira todo o fardo sobre você.
Eliseu queimou as carroças, matou os bois, e talvez para nunca mais voltar. E aqui um aprendizado para mim e para você: não volte mais para as práticas que você tinha no passado, porque o Senhor não se agrada. O Senhor, quando você decidir, quando você falar assim: Senhor, teu inimigo lança essas coisas na minha vida e às vezes eu não tenho força, mas a partir de hoje eu quero falar para você, se você tiver uma vida de sinceridade, uma palavra sincera com o Senhor, e falar: Senhor, eu não tenho força, mas eu sei que o Senhor tudo pode na minha vida, e o Senhor vai derramar uma unção poderosa sobre a minha vida, que vai fortalecer a minha fé, de maneira tal, que quando essas coisas vierem para mim, quando o inimigo colocar na bandeja, eu vou dizer: ei, calma lá, porque se vir para cá, você também será destruído, porque todas essas coisas já foram destruídas na minha vida. Ei, meu Deus, quem sabe as suas carroças, você trouxe ela aqui para a casa do Senhor. Quem sabe as carroças ainda estavam lá, perto de Eliseu. Na primeira briga com Elias, se ele tivesse levado as carroças, Eliseu teria voltado à velha vida. Ei, eu aprendo outra coisa aqui. Quando você carrega a carroça, você é propenso a voltar para a velha vida. Quando você carrega a carroça e o Senhor fala algo que não lhe agrada, usa um profeta para falar uma palavra como essa para você, a sua vontade é voltar para a velha vida, a sua vontade é voltar para aquilo que você fazia antes. Mas quando você queima a carroça, você não tem onde voltar, a não ser para a presença do Senhor, ali deitar no colo do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, porque as minhas forças não são suficientes para vencer, mas no Senhor eu sou mais que vencedor. Amados, Pedro e João, quando Jesus morreu, preste atenção, voltaram a pescar. Velha carroça. Jesus precisou aparecer para eles dois, tá? E chamar aqueles dois novamente, para que eles voltassem a ser pescadores de homens. Se você está com a velha carroça aí, chama Jesus e fala: Senhor, me chama novamente, porque nesta noite eu quero queimar a minha carroça, porque toda vez que o inimigo colocar alguma coisa em mim, ou toda vez que eu enfrentar uma dificuldade na Tua presença, eu sei que é o Senhor que me fortalece. Toda vez que eu passar por uma prova na Tua presença, eu sei que é o Senhor que me colocou na prova, para me levar para lugares altos. Sempre nós vamos correr o risco de, diante das dificuldades, diante das frustrações, voltarmos para as velhas práticas, se não queimarmos a carroça. Nós precisamos de fato abrir mão de tudo, desde os pecados até os costumes que nos ocupavam o tempo. Eu fazia alguma coisa no passado, não tem problema, não tem nada a ver. Tem sim, irmão. Tem tudo a ver. Você é nova criatura. Você, o Senhor propôs para você, para te transformar, melhor dizendo, de dentro para fora. Às vezes o mundo está te chamando para essas coisas, mas quando você é transformado de dentro para fora, lá dentro você já está transformado. O mundo que não viu ainda, mas quando você é convidado pelo mundo para fazer as coisas do mundo, e você já está transformado por dentro, você vai negar, você vai dizer: eu não quero, porque eu sou do Senhor. Eis que tudo novo se fez, uma nova criatura eu sou. Meu Deus. Por que Pedro voltou para a pesca? Porque ele tinha largado as redes e não tinha queimado. Sabe, o povo hebreu estava a caminho de Canaã. Um dia eles sentiram falta das cebolas e dos alhos.
que eles queriam? Voltar para o Egito. Ei, não adianta abandonar a carroça. Você tem que queimar. Queimar é destruir. É não deixar o inimigo ter mais poder sobre você, não ter mais força sobre você, não ter mais domínio sobre você, porque toda força vem do Senhor sobre a sua vida, todo poder é o Senhor que tem sobre a sua vida, todo domínio vem do Senhor sobre a sua vida, e Ele mostra os caminhos que você tem que seguir para caminhar na presença dEle. Eliseu, o que ele fez? Queimou as carroças. E aí ele seguiu Elias até o fim. E essa decisão de Eliseu permitiu ele receber uma unção dobrada. E eu quero perguntar para você: quer o manto? Não precisa me responder. Queima a carroça, eu vou dizer para você. Deus vai te dar coisas extraordinárias. Abraão, amados, nunca voltou para Ur dos caldeus. Pode ler, vê se você encontra. Abraão voltou para Ur dos caldeus. Antes de sair de Ur, o que Abraão fez? Decidiu queimar a carroça. Enquanto a nossa mente estiver presa ao passado, nós sempre iremos lembrar do nosso passado. E tem coisas que nós lembramos que vai dar saudade se não queimarmos a carroça. Ah, pastor, mas eu fiz muita coisa errada no passado. Você pode lembrar que você fez, mas você vai dizer: para a glória do Senhor, um dia eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus e me tornei uma nova criatura. Essas coisas não têm mais influência sobre a minha vida, não me levam para praticar as coisas do passado, mas eu pratico as coisas de uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher que Jesus plantou dentro de mim. Eliseu sabia, amados, que ter vida com Deus tem que se livrar do passado. Por isso que quando Elias lançou o manto sobre ele, ele falou: eu preciso abandonar todas as coisas que me prendem ao passado, porque o Senhor está me chamando para uma nova etapa na minha vida. O Senhor, e para que eu viva essa nova etapa, olhando para aquele que me chamou, eu tenho que ter uma unção dobrada para poder viver debaixo dos ataques do inimigo. Quem te chamou? Foi o Espírito Santo que te convenceu para você aceitar Jesus. E você aceitou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você aceitou o Salvador da sua vida. Então Ele tem poder para caminhar com você e te livrar de todos os perigos do inimigo. Você vai vencer esses inimigos que estão descritos aqui e outros mais, a partir do momento que você falar assim: ah, eu sirvo aquele que é todo poderoso, que é o Rei do Rei, que é o Senhor dos Exércitos, que é o general dos generais, é o marechal de guerra. Não dá para você carregar carroça do passado e servir a Deus, porque quando você decide servir a dois senhores, você vai desagradar aos dois. Não dá para carregar a carroça do passado, você tem que queimar. O que é queimar carroça? É entregar o seu futuro para Deus e não deixar e pedir a Deus para não deixar você mais olhar para o passado. Amados, Eliseu levou 10 anos para tomar posse da capa. Presta atenção. Às vezes nós aceitamos Jesus e queremos que as coisas aconteçam na nossa vida assim, ó. Durante 10 anos, Eliseu serviu Elias com fidelidade e com lealdade.
Fidelidade é ser fiel na frente da pessoa. Lealdade é ser fiel na ausência da pessoa. Você pode não ver Jesus Cristo fisicamente, mas Ele está aí, é como se Ele fosse ausente, um ausente presente na sua vida. Então você deve lealdade àquele que te resgatou, àquele que te salvou, àquele que tirou você de um tremedal de lama, àquele que tirou você da depressão, àquele que curou a sua enfermidade, àquele que transformou a sua vida, aquele que mudou a história do seu casamento, aquele que resgatou os seus filhos, aquele que resgatou a sua esposa, aquele que resgatou o seu esposo, aquele que fez a obra maravilhosa na sua vida. Muitas, por isso que a gente vê pessoas que aceitam Jesus e daí a pouco estão lá no mundo se lambuzando de novo. Não vão para frente. Não renunciar à velha vida. Não queimar as carroças. Meu Deus, fazem coisas erradas que ninguém vê. Interessante que Eliseu assou os bois usando a madeira da carroça. Quer saber de uma revelação? Eliseu não perdeu nada. E você não está perdendo nada, porque nós só perdemos quando é o inimigo que tira. Quando Deus tira, Ele te dá sobremaneira, Ele te dá muito mais, Ele te surpreende, Ele transforma você, Ele te dá coisas extraordinárias. Diga assim, vira para o seu irmão e fala assim: esta palavra é para mim. Haha. Teve gente que já ficou assim: será que eu falo ou não falo? Meu Deus. E o que Eliseu fez? Fez uma oferta. Ei, quem tem a vida transformada tem que saber ofertar na casa do Senhor. Tudo que nós renunciamos, presta atenção, tudo que nós renunciamos é oferta para Deus. Percebe? Percebe? Tudo que você renunciou é oferta para Deus. Até as coisas que você fazia que não agradava ao Senhor. Senhor, eu te ofereço e eu não quero de volta. Eu não quero que o Senhor devolve. Está aí com o Senhor. Eu vou queimar aqui no mundo físico, mas no mundo espiritual o Senhor vai me ajudar a botar fogo, fazer a fogueira nessas coisas e queimar tudo. Só que tem gente que quer receber a capa, viver debaixo de uma unção, orar pelas pessoas por cura e elas serem curadas, expulsar demônio e eles saírem da vida das pessoas correndo em nome de Jesus, tá? Mas só que tem gente que quer viver assim, mas não quer renunciar nada. Quem renuncia a nada, quem não renuncia, deixa eu achar uma frase melhor aqui. Quando a pessoa decide não renunciar às coisas, ele recebe aquilo que ele não renunciou. Não a própria coisa, ele não vai receber nada do Senhor, porque ele não quis renunciar nada diante do Senhor. Quando você decide renunciar, o Senhor olha para você e se agrada de você e começa a liberar bênçãos extraordinárias na sua vida. Se você entrou aqui nesta noite e está com alguma enfermidade, com alguma dor, pode esperar. Se você renunciar, o Senhor vai te curar nesta noite aqui. Você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Nós precisamos renunciar ao nosso antigo estilo de vida, porque o Senhor está dando um novo estilo para mim e para você. Nós precisamos renunciar ao comodismo, então nós precisamos entrar nessa porta que Deus abriu para a nossa liberdade.
Foi para a liberdade que Cristo me... Como? Foi para a liberdade que Cristo me... poucos falaram. Vocês estão lendo a Bíblia não, gente? Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Portanto, diga: eu sou livre para renunciar às coisas que o inimigo colocou diante de mim. Você, amado, precisa ter uma vida espiritual de alto padrão celestial aqui na terra. Olha, veja uma história. Depois de Jesus, quem mais teve milagres na Bíblia foi quem? Eliseu. Quem mais fez milagres foi Eliseu. O ministério de Eliseu durou 60 anos. Por que Eliseu pediu unção dobrada? Eliseu sabia que Acabe não suportava Elias, que Jezabel não respeitava o profeta Elias, mesmo sabendo que Elias era poderoso nas palavras. Então Eliseu viveu essa perseguição que Elias sofreu. Então ele sabia: se eu não tiver uma unção dobrada, eu não vou resistir. Desculpa, como Elias. Eliseu sabia que iria pagar um alto preço com os ataques de Jezabel, de Acabe e dos profetas de Baal. Para combater os ataques contra os inimigos de Deus, o que Eliseu fez? Ele pediu essa porção dobrada de Elias. Quem quer receber uma unção dobrada daquela que está pedindo aqui nesta noite? Às vezes nós temos medo de receber unção dobrada do Senhor, porque nós achamos que a luta vai ser maior. Vai, mas a unção é maior, irmão. O poder de Deus na sua vida é maior. Vai ter momento que você nem vai orar, você só vai levantar a mão assim, o inimigo vai bater em retirada. Vai ter momento que você fala assim: deixa eu orar pela sua cura. Aí a pessoa: estou curado. Vai ter momento que você vai levantar a mão para orar pelo casal que está numa briga violenta. Deixa eu orar por esta família para Deus transformar. Não, eu já fui transformado. Eu já senti a presença de Deus aqui. Quando você levantou a mão, o Senhor me visitou e me curou. Então o meu casamento está restaurado. O meu relacionamento com a minha esposa está restaurado. Com os meus filhos está restaurado. Por que isso? Porque Eliseu precisava de uma autoridade de poder. O Espírito Santo mora dentro de você. Não tem ninguém neste mundo que tem maior autoridade que o Espírito Santo. Você é a morada do Espírito Santo de Deus. Meu Deus. Eliseu precisava de quê? De revestimento. E Eliseu precisava de quê? De poder e a mesma ousadia de Elias. Eliseu não queria ser melhor do que Elias. Eliseu estava valorizando aquilo que Deus tinha feito na vida de Elias. Jezabel falava que Baal era dono de Israel. Só que Jezabel esqueceu que Deus era o dono de Israel, que Deus tinha o comando, que a direção e o poder sobre aquela nação estava nas mãos de Deus. Eu quero falar para você: quando você caminhar debaixo de uma unção dobrada de poder de Deus, é Deus que é o seu dono, é Deus que cuida de você, é Deus que caminha contigo, é Deus que te leva para lugares que você nunca foi, é Deus que te protege, é Deus que te guarda, é Deus que te restaura, é Deus que muda a sua história, é Deus que faz você prosperar, é Deus que põe a palavra poderosa na sua boca. Na primeira experiência, a capa passou sobre Eliseu. Na segunda experiência, amados, Eliseu está vestido com a capa. A fidelidade, a lealdade, a unção de Eliseu fizeram história em Israel. Eu quero te instigar
a viver essa segunda passagem da capa de Elias sobre Eliseu. Você vai fazer história na sua casa. Você vai fazer história na sua família. Você vai fazer história na sua rua. Você vai fazer história no seu bairro. Você vai fazer história no seu trabalho. Você vai fazer história na sua empresa. Você vai fazer história onde você estiver. Você vai fazer história, porque você recebeu a partir de hoje uma unção dobrada do Senhor para realizar coisas extraordinárias nesta terra. Então, amado, valorize a sua capa, porque Deus vai honrar você. Eu estou caminhando para o final já. Está estourando já o relógio aqui. A maior lição que nós podemos extrair desse texto é com o exemplo de Eliseu. É com a fé que Eliseu tinha, com a coragem que Eliseu tinha, com o compromisso que Eliseu tinha, com a atitude que Eliseu tinha, e a confiança que Eliseu tinha em Deus. Ei, eu estou falando com homens e mulheres que confiam em Deus, que Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Eu estou falando com homens e mulheres que creem que Deus é na sua vida, que você é varão valoroso, que você é varoa valorosa do Senhor. Meu Deus! Eliseu se deixou conduzir pelo Espírito Santo. E nós precisamos aprender com Eliseu, de que quando o Senhor nos chama, Ele está dando a direção certa, a direção correta. Nós precisamos o quê? Abrir o nosso coração, abrir os nossos ouvidos, para ouvirmos e obedecermos a voz de comando do Senhor na nossa vida. E o Senhor está falando comigo, contigo, para viver uma vida como a vida de Eliseu, é viver uma vida de santidade, é abandonar as coisas velhas. Eu quero que Deus me use, como aquele irmão, vai te usar, irmão, quando você queimar a carroça. Mas agora vem aquilo que o humano, que o homem acha que é difícil. Abrir o nosso coração para ouvirmos, os nossos ouvidos para obedecer a voz de Deus, só será possível se antes renunciarmos a nós mesmos. Você lembra um apóstolo que falou assim: hoje já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive? Você lembra de um apóstolo que falou assim: o morrer é lucro, mas eu quero viver aqui nesse mundo enquanto o Senhor quiser. Falou assim: o morrer para mim é lucro, mas se o Senhor quer que eu fique aqui, eu vou ficar, mesmo passando dores, mesmo passando dificuldade, mesmo enfrentando problema, porque o Senhor é comigo. Ei, quando você decide abandonar as coisas, renunciar a você mesmo, o Senhor vai ser contigo o tempo todo. Só será possível se nós voltarmos as nossas costas para o nosso passado, para o nosso orgulho, para as más influências, e com a preocupação do nosso futuro. Ei, o Senhor quer que você comece essa nova vida, para começar a projetar o seu futuro, e o seu futuro é de cidadão celestial. O Senhor te enviou aqui como embaixador, mas Ele quer você de volta para a terra natal de onde você veio. Só é possível renunciar a nós mesmos quando nós olharmos para essas coisas e dizermos que o apego a todas essas coisas estão roubando a nossa alegria. Se não renunciar, teremos uma vida vazia,
e andando na presença do Senhor, o inimigo botando uma venda nos nossos olhos, fazendo com que o nosso entendimento não se aprofunde, e nós acharmos que está muito bom. Quer vencer o inimigo, irmão? Pisa na cabeça dele. Quer vencer o inimigo? Diga para ele: sai da frente, porque aquele que está comigo é maior do que você que está no mundo. E se você não sair, eu vou passar como um trator na sua vida, porque não serei eu que vou destruir, porque o Senhor já colocou debaixo dos seus pés, e amassou e pisou na sua cabeça. Eliseu começou o ministério dele com milagres. Lá nós lemos no capítulo 2. Aliás, não lemos. Só que ele começou com um milagre. E você pode olhar, pode ler a história de Eliseu. É milagre atrás de milagre. Milagre atrás de milagre. Milagre atrás de milagre. Milagre atrás de milagre. Até ele ter o dobro. Aliás, quando ele morre, o texto diz. Quer ver? Não vou chegar não. Vou passar. Azeite da viúva aumentado, o filho da sunamita ressuscitado, o caldo de erva venenoso é transformado em comida boa, o milagre da multiplicação dos pães. Naamã, o comandante leproso, é curado e restaurado milagrosamente. Um machado emprestado que cai na água flutua sobre as águas. A cidade de Samaria é liberta pelos carros invisíveis de Eliseu. Os sírios são afugendados pelos cavalos e pelos carros de Deus. Quase tudo que se registra na vida de Eliseu são milagres, amados. Diga assim: eu quero viver uma vida como a de Eliseu. Até quando Eliseu morreu, ele fez milagre. Cadê Eliseu? Está morto, já enterraram ele. E aí o inimigo começa a invadir aquele lugar. Aí pega um cadáver que iam enterrar naquele cemitério, e na pressa de fugir do inimigo, jogam o cadáver para lá. Onde o cadáver cai? Em cima da cova, da sepultura de Eliseu. E quando ele bate ali naquela sepultura, o seu corpo ressuscita. Na hora, ele pula para fora, vivinho. Será se o homem tinha unção? Será que esse homem tinha unção? Claro que tinha. E eu quero declarar para você que a mesma unção que Elias liberou para Eliseu, hoje o Senhor está liberando para você também. Você tem a unção de Eliseu para transformar a sua história, para mudar a sua história, mudar a sua família e mudar este mundo. Mas deixa eu te falar, Eliseu podia, e eu quero encerrar aqui, eu quero já pedir o Ministério Louvor para se posicionar aqui. Eliseu podia ter continuado com a sua vidinha de vaqueiro, amado, de boiadeiro, de agricultor. Mas Deus chamou Eliseu para ser um vaso de bênção, um homem que tinha nele a salvação do Senhor na vida dele. E aí, quando ele aceitou o desafio, Deus deu proporção dobrada do Espírito de Deus para a vida dele. Para acontecer tudo isso, Eliseu teve que queimar o quê? Fala mais alto: queimar o quê?